todo grande sonho que você tem, ou toda promessa que você recebeu de Deus, que é grande demais, que confronta a sua realidade, ela sempre desafiará o seu presente. Fala, gente, hoje eu estou aqui para falar com você sobre os sonhos e promessas que confrontam a nossa realidade. No vídeo de hoje, para você que é cristão, para você que acredita em promessa, ou para você que não acredita, tá tudo bem, talvez você não se move por uma palavra de Deus, você se move pelos seus sonhos, pelas suas metas, pelos seus objetivos, pelo seu propósito, mas tem muita gente que acredita nisso, então eu vou falar tanto para quem acredita quanto para quem não acredita. Quem acredita pensa em promessas, profecias e coisas desse tipo, e quem não acredita pensa em sonho, meta e objetivo. Simples assim. Você recebeu alguma promessa de Deus? Ou você tem algum sonho, uma meta, um objetivo que você queira muito conquistar? A primeira pergunta é: o seu presente, o seu dia a dia, a sua realidade, a sua agenda, a sua rotina está alinhada ou direcionada aos seus sonhos? Está te levando na direção da realização? Ou te leva em direção à promessa, a receber tudo aquilo que Deus falou que te daria? As promessas que Deus nos faz e os sonhos que temos, os objetivos e as metas que descobrimos e decidimos querer aquilo, e isso tem como grande principal colateral ou fator que é o que? Confrontar a nossa realidade. Então, se você tem um sonho para o futuro, a tua realidade agora precisa estar alinhada. Se não está, ela confronta. Então, o teu sonho é ser, sei lá, um palestrante. Então, você tem que ler muito. Você tem que ser um cara inteligente. Você tem que ser um cara que se comunica bem diante das pessoas. Só que você nunca falou para ninguém. Então você precisa começar a se desafiar, a se desenvolver. Por quê? Porque isso vai gerar o teu crescimento nessa determinada área. Então, se você tem uma meta, um sonho, um objetivo, você não faz nada de acordo com aquilo que você quer, você nunca vai realizar aquilo. Se você sonha em falar para muitas pessoas, falar para multidões de pessoas, você precisa aprender a se comunicar. Você precisa ter conteúdo, você precisa ler, estudar, se aprimorar, aprender a se comunicar, aprender diversos tipos de técnicas e habilidades e capacidades que vão te levar à realização desse sonho. E no sentido mais religioso, quando Deus te faz uma promessa, quando Deus usa um profeta, quando alguém chega para você e fala assim, diz o Senhor, ou coisa do gênero, essa promessa acerca do futuro, ela vem para confrontar o meu presente. Se a gente for olhar para como Deus se revela para José, pai de Jesus, no momento que ele tenta o quê? A gente sabe que Jesus foi gerado a partir do Espírito Santo, Maria era virgem, a gente acredita nisso, e José tenta fugir. Por quê? Porque ele é um homem justo, a Bíblia diz que ele é um homem justo, ele tem reputação, ele tem fama, e ele não quer ser queimado, ele não quer perder a sua reputação. Ele tenta fugir secretamente, Deus se revela a ele em sonhos, e aparece um anjo para ele no sonho e fala assim, José, não temas receber tua mulher Maria, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Então José desiste de fugir, porque isso confrontaria a realidade dele. Então ele percebe, ele é um homem justo, e naquela época, na cultura judaica, naquela época, a fornicação, que é o que? O sexo antes do casamento, era algo feio, era algo discriminado, era algo que as pessoas viam com um olhar pejorativo, também era um pecado. Então, se ele não era casado com Maria e ela parecesse grávida, as pessoas diriam que ele fornicou, que ele fez sexo antes do casamento, e isso mancharia a sua reputação. Então Deus se revela para falar com ele acerca daquilo que ele está planejando para fugir, mas Deus fala, não foge, porque o que está acontecendo é obra minha. Então, da mesma forma, somos nós. Às vezes nós vivemos uma vida, nós temos uma reputação, nós temos um caminho, nós temos sonhos, planos, metas e objetivos, e Deus envia alguém para falar, é isso que eu quero para você. É isso que eu tenho para você. Isso confronta a nossa vida. Isso confronta a nossa realidade. Às vezes você não quer falar em público. Você nunca quis falar em público. Você odeia câmeras, igual eu odiava. Você odeia falar em público. Você não quer oportunidade. Você não quer pregar. Você não quer palestrar. Você não quer nada. Você não quer que as pessoas fiquem olhando para sua cara. Você não gosta de ser o centro. Eu estou falando isso porque eu me identifico muito. Eu não queria nada disso. Mas são coisas ao qual, depois de um tempo, eu percebi que era a minha habilidade especial, era o meu diferencial. Isso confrontou no começo. Eu fugi disso durante 6 anos. Não falava em público, não aceitava oportunidade, tinha medo de câmera, me escondia. Então, quando Deus fala que você vai fazer algo que você não está acostumado, isso te confronta muito. Isso abala tuas estruturas. Isso mexe com teus medos, isso mexe com teu ego.
sabe? E isso mexe com a tua reputação, porque às vezes você é muito bom em uma coisa, você tá bem sendo bom naquilo, todo mundo te respeita por aquilo ali. Quando você se lança num algo novo, num sonho novo, num objetivo novo, num projeto novo, ou numa promessa nova que Deus fez que não tem nada a ver com aquilo que você faz a vida toda, você sai desse lugar de dominar, de referência, de reconhecimento, e você se submete a viver, a iniciar algo do zero. E quando você inicia, você precisa ter muita humildade para ser um iniciante. Então, o iniciante, ele não sabe. Ele erra, ele falha, ele passa vergonha, ele paga mico. Então, pensa num cara que nunca palestrou e vai falar em público a primeira vez. Esse cara vai gaguejar, ele vai trocar as palavras, ele vai comer as palavras. As coisas que ele vai falar talvez não faça tanto sentido. Ele vai falar coisas sem nexo, ele não vai conseguir conectar uma frase na outra, ele vai ter diversas dificuldades. Por quê? Porque ele não aprendeu aquilo e alguém pode chegar para ele e humilhá-lo. Alguém pode chegar, você não nasceu para isso. Isso não é a tua vibe. O que você está fazendo aqui, irmão? Você não nasceu para isso não é para você, sabe? Esse tipo de coisa, irmão, mexe muito contigo. Ainda mais se você é muito bom em uma coisa, agora você se lança em fazer algo novo e as pessoas começam a te ofender. Você está disposto a passar por isso? E o sonho é a mesma coisa. Por exemplo, você quer ser um grande influenciador, você quer ser um blogueiro ou um YouTube, assim como eu estou aqui nesse canal, e alguém pode ver, um parente, um amigo, um colega, e falar, cara, você está indo pro YouTube, mano, que loucura é essa? Sabe, você nunca falou em público, você não sabe nem falar, mano. Você fala errado, teu português é horrível. Como que você tá nessa jornada, nessa empreitada? Percebe? Aquilo machuca, dói, fere. Então, você perde a sua reputação de ser muito bom. Talvez você tenha uma profissão, e aí você se lança em algo novo. Cara, e aquilo te quebra, porque você não sabe, você não domina. Então, isso quebra o teu orgulho. Isso quebra o teu ego. Por isso que eu falo, ele desafia o meu presente. O sonho, ele desafia a minha rotina. O sonho, ele desafia tudo aquilo que eu construí na minha vida. E até que eu me torne bom, eu vou precisar passar por diversas situações. Desafio, frustrações, vou me sentir incapaz, vou me sentir talvez deslocado, vou ter que abrir mão de amizades, vou ter que abrir mão de pessoas, vou ter que abrir mão de relacionamentos, vou ter que abrir mão de ambiente, vou ter que investir financeiramente naquele meu sonho, naquele meu objetivo, ou naquela promessa que Deus me fez. Então, se o teu sonho é ser um advogado, você precisa fazer uma faculdade de direito. E isso mexe com o teu planejamento financeiro. Então, você tem o seu dinheiro para alguma coisa e agora você tem um sonho de se tornar advogado. Você não quer fazer uma faculdade pública, vai fazer uma faculdade particular. Necessariamente, você vai precisar investir dinheiro naquilo. Então, isso mexe com o seu orçamento. Isso mexe com a sua estrutura física, sabe? Isso mexe com as suas emoções. Então você vai para um ambiente novo, você vai conhecer pessoas novas, você vai se desafiar, você vai ter que ler muito, vai ter que estudar, vai ter que aprender diversos termos, vai ter que aprender uma linguagem muito mais culta e muito mais difícil. Serão várias palavras que você nunca ouviu falar, que você não sabe o significado, então você vai ter que ir para o dicionário. Olha o tanto de esforço que você vai precisar fazer para ir em busca desse seu sonho. Tem gente que sonha, mas não faz nada, então aquilo nunca vai ser realizado, vai estar só no campo da imaginação. Agora, quando você se move em botar em prática o seu sonho, o seu plano, a sua meta, o seu objetivo, você começa a se desafiar, você começa a se confrontar, você começa a encarar realidades que você não encarava, isso vai te tirar da zona de conforto. E como eu já disse em outro vídeo, vou dizer de novo, ninguém cresce na zona de conforto. Toda essa jornada, ela te amadurece. Toda essa jornada, ela te constrói. Toda essa jornada, ela te transforma num novo homem, numa nova mulher, num novo ser humano. Mais inteligente, mais avançado, com mais conhecimento, com mais visões de mundo diferente, percepções diferentes, leitura da realidade diferente. Tudo isso é construído a partir do momento que você se submete ao processo daquele objetivo, daquele sonho, daquela promessa que Deus te fez. O que mais acontece é o quê? Frustração. Então você entra na faculdade, o professor dá a primeira aula e você fala, irmão, esse cara tá falando grego. O que esse cara tá falando? Eu não entendi nada do que ele disse. E aí você vai ter que ter um nível de esforço absurdo para simplesmente entender a forma com que o professor se comunica. Porque se você não se esforçar para entender o que ele fala, você não aprende. Se você não aprende, você
não tira, você não entende a matéria. Se você não entende a matéria, você vai fazer a prova, você tira a nota baixa. Se você tira a nota baixa, você não é aprovado. E vai uma sequência de coisas acontece. Outro exemplo, aprender a falar inglês. Irmão, aprender a falar uma outra língua. Imagina você, marmanjo velho, tentando falar as palavras em português e o professor te corrigindo o tempo todo. Então, tipo assim, é humilhante, irmão. É humilhante, é vergonhoso. E você fala e tá errado. Não, não é assim. Tá errado. Não é assim, tá errado, tá errado. Cara, e você precisa ter um nível de humildade muito grande. O teu ego fica baixinho, mano. O teu orgulho é quebrado no meio, pô. Porque você é um total iniciante. Eu te pergunto, você está disposto a passar por esse processo? Você está disposto a encarar os desafios que estão incluídos no percurso do seu destino? Você quer chegar aqui, você está aqui. E nesse percurso tem vários obstáculos. E cada obstáculo vai te quebrar, te humilhar, te gerar um senso de incapacidade, frustrações, decepções, sabe? Talvez vergonha, humilhação e muita frustração consigo mesmo. Ou não é aquilo que eu pensava que era, é mais difícil do que eu pensei. E uma série de coisas. E eu te pergunto, será que você está disposto a viver isso no seu presente? Porque tudo aquilo que eu vou ter, ser e fazer está diretamente relacionado com o meu presente. Tudo que eu vou me tornar no futuro, eu começo a jornada agora. Tudo que eu vou ter no futuro, eu começo a construir agora. Tudo que eu vou conquistar no futuro, eu começo a plantar agora. Então, o que eu colho no futuro é resultado de uma plantação presente. Não existe um futuro lindo, maravilhoso, cheio de conquistas, cheio de vitórias, se não há muita renúncia no processo, muita persistência, muita resiliência, muito foco, muita disciplina. Eu te pergunto, você está pronto para essa jornada? Porque não vai ser fácil. Vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena. A realização de qualquer sonho vale a pena. Se eu não submeter a minha vida a tudo isso, se eu não submeter o meu presente a tudo isso, se eu não submeter a minha rotina a tudo isso, se eu não submeter o meu dia a dia a tudo isso, a essa missão, a esse sonho, a esse objetivo, a esse propósito, dificilmente eu irei vivê-la. Se você é um cristão e você acredita que as promessas vão se cumprir porque Deus falou, existem dois tipos de promessas. Existem promessas que são da vontade soberana de Deus e existem promessas que são condicionais. Ou seja, Deus disse para Sara que ela seria mãe. Deus disse para Abraão que ele seria pai. E Sara riu, Sara não teve fé. Porém, ela engravidou a si mesma porque era o propósito de Deus. Ele queria dar um filho a Abraão porque ele disse que Abraão seria pai de muitas nações. Então não dependia da fé de Sara, não dependeria da virilidade de Abraão, porque Abraão tinha 100 anos, e a mulher dele era estéril, então não seria algo natural, seria algo espiritual que Deus faria. Só que existem promessas que estão condicionadas. E Deus disse, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, através do profeta Isaías. Então primeiro eu preciso querer, e depois eu preciso ouvir e obedecer o que Deus tem para mim. Aí sim eu sou qualificado para comer o melhor da terra. Não tem como a gente pensar que promessas, sonhos, objetivos e metas vão se realizar por um fator externo, por um fator sorte, por um fator vontade soberana de Deus. Algumas sim, mas a maioria não. A maioria é condicional. Ou seja, tem uma condição para que aquilo aconteça. Existe uma condição para você mudar o corpo. Você precisa fazer dieta, treinar e descansar. Existe uma condição para você abrir um negócio. Você precisa encontrar um produto, vender esse produto, não desistir, aprender sobre marketing, aprender sobre venda, inteligência emocional, educação financeira. Você vai ter que aprender a gerir as suas emoções, você vai ter que aprender a lidar com frustrações, você vai ter que aprender a lidar com o não. O processo é absurdo para quem empreende. O processo é absurdo para quem faz concurso. O processo é absurdo para quem vai morar em um novo país, com uma nova língua, com uma nova cultura. Nada do que a gente queira conquistar que seja de uma certa relevância, de uma certa grandeza, vai vir com facilidade. A gente precisa entender, amadurecer, encarar esse processo de frente. Eu te ajudei, eu te encorajei. Eu sei que eu não amaciei, né? Eu falei a verdade que ela deve ser dita, né? Porque as coisas, infelizmente, nós não vivemos no mundo ideal, nós vivemos no mundo real. E o mundo real é cercado por leis.
tanto humanas como universais ou leis de Deus. Então, a gente não quebra princípio e acredita que o princípio vai nos honrar. Não, se você quebra um princípio, você é quebrado por ele. Se você honra um princípio, você é honrado por esse princípio. Não adianta se posicionar como uma criança infantil, acreditar que os sonhos se realizam no mundo de fantasias, sendo que isso não é uma verdade. E isso não vai acontecer. Então, esse foi mais um vídeo. Se fez sentido, se abriu a tua mente, se te ajudou, se te encorajou, se eu agreguei algum tipo de valor na sua vida, deixa o seu like, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, se inscreva nesse canal. E a gente se vê na próxima. Abraço.